Ora, é claro que falar em línguas não significa necessariamente duas coisas. Primeiro, não significa que você está falando locuções. Ou, por exemplo, que você está, dizendo expressões em línguas. Às vezes, por exemplo, uma pessoa entra, ela está num momento de oração e simplesmente produz-se algo inexprimível nela, que ela chora, que ela ri, ou que acontece algo. Por exemplo, eu me lembro de um homem que ele simplesmente fazia assim, né? Ele foi batizado no Espírito Santo, né? E ele só fazia assim, eita, 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 eita. Aconteceu um negócio. Eu achei, nossa, aqui, né? Língua estranha. Mas, de fato, né, ele não conseguia exprimir aquilo, né? Santa Teresa diz que quando chegavam, né, os ímpetos sobrenaturais nela, ela simplesmente fazia um negócio tipo assim, valha-me Deus, né? Ela fazia um negócio desse tipo, né? Que era aquilo que acontecia. Naquele livro Som de Milagres, que alguns de vocês já devem ter visto, tem testemunhos sobre o dom de línguas do primeiro milênio, ali tem uma descrição muito interessante, que tinha um homem que ele começava a fazer que nem uma pomba. Ele fazia assim, E isso também é falar em línguas. Quer dizer, falar em línguas, por que muitas vezes a gente tem dificuldade, né? Porque, de fato, dá a impressão de que você está, é como se você estivesse imitando alguém. Porque as expressões são parecidas, algumas vezes, né? Mas não é isso. O importante não é o que você fala, não é a expressão que sai da sua boca. O importante é a oração inspirada. O importante é você soltar a pomba, como Noé. O som que vai sair dali, se é um se é um eita, eita, se é um aleluia, aleluia, se é... Não é o mais importante. Não é o mais importante. Se você está simplesmente cantando e começa... não é isso. Isso é cântico espiritual. Os monges no primeiro milênio, eles cantavam salmos, e depois de cantar os salmos, eles começavam com cânticos espirituais, que era uma coisa tipo e aquilo virou o canto gregoriano. Isso é canto em línguas. Isto é o cântico espiritual. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim ou não? Sim. Então veja, quando você se entrega para uma oração inspirada, quando você deixa o canto espiritual fluir em você, quando você deixa isso acontecer, e você se apega ao Senhor, você se une ao Senhor. São Paulo diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Você se funde. Você se funde ao Senhor nessa oração. Portanto, veja bem, nem todo mundo que está falando locuções está orando em línguas também. Porque se a pessoa estiver só papagaiando, glórias, aquilo não é oração em línguas. Se a pessoa está simplesmente como um papagaio, se a pessoa está simplesmente numa parlóquia, numa algaravia, num charabiá, como diz a língua portuguesa, simplesmente aquilo não tem sentido, são locuções sem sentido. Quer dizer, a oração em línguas, o canto inspirado, é uma oração cheia de fé e de amor, em que você vai entrando nas asas do Espírito Santo e você para de orar de acordo com a sua mente, você começa a entrar dentro de uma dimensão somente espiritual, numa dimensão em que você começa a receber de Deus, em que você começa a beber de Deus, você vai bebendo de Deus, você vai bebendo de Deus, assim como uma criancinha bebe do
peito da sua mãe. Você vai sugando do Espírito Santo. Você diz, eu não estou falando com sentido. Eu não estou falando com sentido, porque não é um discurso. São afetos.